Momento da palavra com o presbítero irmão Décio de Guaratuba, litoral do Paraná. A paz do Senhor a cada um dos amados ouvintes da Rádio Mateus 633. Quero saudá-los na gloriosa paz do Senhor Jesus. Ainda estou em Foz do Iguaçu e aproveito o ensejo para agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs que tiraram um tempinho e oraram em favor do meu sogro, presbítero Francisco Brasil, mas aprove ao Senhor promovê-lo aos céus. O meu sogro partiu e agora está nos braços de Jesus. E nos entristecemos com a separação, mas nos alegramos com a vitória deste homem de Deus. Amém? Então, muito obrigado a todos que oraram. Não é motivo de tristeza, nós sentimos a separação, mas é motivo de alegria, porque ele alcançou a coroa da vitória. Que você e eu também possamos caminhar passo a passo, carregando a nossa cruz, para que um dia também nos encontremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo o pastor João Alves, parceiro, companheiro, a digníssima família, e eles estão todos ali na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, da onde a rádio Mateus 633 é transmitida para toda a internet. E lembrando, sei que muitos sabem, mas talvez alguns ainda não tenham esse conhecimento, a rádio possui um site que é o www.radiomateus633.com. Ali o amado irmão, a querida irmã vai poder ouvir algumas músicas inspiradas por Deus, uma programação 24 horas. E aqui, por exemplo, no dia 4 de agosto, o pastor ele postou um devocional e o título As Provações da Vida, com base em 1 Pedro capítulo 1, versos 3 até o verso de número 9. Um outro exemplo de um outro devocional, olha que interessante para a sua edificação: santificação, o grande plano de Deus, baseado em Jeremias 29, 1. Amém, queridos? Ali também no site você vai encontrar um trabalho da Lavra, ou seja, o pastor é quem escreveu a teologia do caráter, que se baseia em 7 princípios. Como exemplo, o primeiro princípio é: sempre que for fazer um estudo, deve-se fazer a seguinte pergunta: o Jesus histórico já interpretou o assunto que está em análise? O terceiro princípio diz assim: a Bíblia é a revelação completa e exclusiva de Deus a respeito do caráter de Deus, dos anjos, dos homens, do reino de Deus, das alianças de Deus com os homens. E se você quiser saber mais como é que termina toda essa história, todo esse estudo, acessa lá www.radiomateus633.com e você vai ter acesso, vai poder fazer download, vai ler no tempo e na hora que você quiser. Está tudo ali, totalmente free, gratuito, como o pastor sempre faz questão de dizer. Isso porque a Rádio Mateus 633 tem um caráter exclusivamente evangelístico. Amigos queridos, nestes dias em que passamos praticamente dentro do hospital, nós pudemos pregar a palavra, pudemos ver pessoas vindo até nós pedindo oração desesperadamente em favor de alguém que estava ali adoentado, numa situação difícil. Mesmo na porta do hospital, não dentro da UTI, mas na porta ou até mesmo no estacionamento, pessoas chorando, pessoas clamando pelo nome do Senhor, pedindo orações.
nós pudemos orar por algumas pessoas, levar a palavra do consolo, e é exatamente neste ponto que eu quero chamar a atenção para este momento. Você e eu, sim, você e eu, você também está incluído, amado irmão. Todos nós temos um chamado evangelístico em nossas vidas. Nós fomos eleitos por Deus, temos a salvação em Cristo com uma obrigação, que é a de pregar a palavra, levar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, para aqueles que estão necessitados, perdidos, vazios. Você e eu somos chamados para sermos missionários do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de uma forma muito respeitosa, afinal de contas, é a palavra do Senhor, que está escrita lá em Atos, capítulo 16, o versículo de número 6 adiante. Amém, queridos? E assim está registrado. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a cidade de Bitínia, mas o Espírito Santo também não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram finalmente até Troade. Verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo assim que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samothrácia e no dia seguinte para Neápolis. Verso de número 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: olha, Paulo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Atos 16, verso de número 6 até o verso de número 15. Amém? Esta passagem diz diretamente a segunda viagem missionária do nosso amigo Paulo de Tarso. Nós sempre lemos essa passagem registrada na Bíblia, mas nem sempre temos a real noção de como era aquela região. Então, amados, Troade, ou também conhecido como Troas, ela ficava na beira do mar, então muitos navios paravam naquela região, que ficava mais ou menos na região oeste ali da Turquia. Era um ponto muito importante de embarque e desembarque de passageiros, exatamente entre a Ásia
e a Macedônia. A Macedônia já ficava na Europa, o primeiro ponto dentro da Europa. Troade, esta cidade de Troade, ela foi uma colônia muito importante dos romanos naquela região. Os romanos então também dominavam a região de Troade. O nosso amigo Paulo, ele por 2 vezes de barco passou ali para Filipos, e indo para Filipos ele passou também em Troade. Na primeira viagem missionária, que foi mais ou menos em 52 depois de Cristo, e a outra vez, que é a que nós lemos hoje, registrada em Atos 16, a segunda viagem missionária, que foi 5 anos depois, mais ou menos, por volta de 57 depois de Cristo. Posteriormente ele voltou ali por aquela região, mas isso nesse momento não nos interessa, né? Foi ali na cidade de Troade, você vai se lembrar disso, que aconteceu algo muito interessante, muito sério, um milagre de ressurreição. Atos 20, você vai encontrar Paulo pregando de uma forma muito demorada, por muitas e muitas horas, pregando para aquele povo que morava em Troade, e aconteceu um acidente muito grave com um menino, com um jovem, né? O nome desse jovem era Eutico, nós conhecemos o nome dele, Eutico. Esse jovem estava num 2º ou 3º andar de um prédio, ouvindo Paulo pregando. Havia muitas pessoas aqui neste lugar, reunidos, ouvindo, e depois que Paulo pregou por algumas horas, o nosso amigo Eutico dormiu, caiu lá de cima, morreu. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, vai até esse jovem e esse jovem ressuscita. Ele levanta com vida, mostrando que Deus é poderoso e que Deus usava o nosso amigo apóstolo Paulo. Este acidente, então, serviu para que todo aquele povo reunido no cenáculo, na cidade de Troade, pudesse ver que verdadeiramente Deus, verdadeiramente o Jesus que Paulo pregava era um Jesus vivo, real e que tinha poder até para ressuscitar mortos. Você acha que isso abriu o coração deles? Lógico que abriu. O evangelho então foi pregado e com aquela ressurreição, algo que era para ser ruim, transformou-se num instrumento para que toda aquela região cresce, mas cresce de todo o coração no poder de Jesus que Paulo estava pregando. E aí nós aprendemos que na nossa vida, hoje, século 21, não é diferente. Algumas situações que são extremas, difíceis, complicadas, elas muito provavelmente estão sendo utilizadas para que o nome do Senhor Jesus seja pregado e que o nome dele seja exaltado no meio dos povos. Aconteceu isso no hospital onde estava o meu sogro. Apesar dele falecer, o nome do Senhor foi pregado. Nós pregamos, distribuímos panfletos, livros, e com você, amado, às vezes aquela situação difícil é exatamente para que as pessoas que estão ao seu lado vejam um milagre de Deus na tua vida e, através de você, pessoas possam ser abençoadas e atingidas pelo poder da palavra de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que muda rumos de vida. Às vezes aquele milagre que acontece na tua vida e através de você vai fazer com que mais pessoas creiam nesse Deus que você segue, que você prega, aleluias, e eles vão ter certeza absoluta que o poder é
todo do nosso Jesus. Amém? Para finalizar essa parte, em Troade, mais para frente, quase no final da caminhada do nosso amigo Paulo de Tarso, ele já estava preso lá na prisão Marmetina, que era a prisão pior, a mais complicada, a mais difícil. Pessoas que eram lançadas ali dificilmente saíam vivas. Quando Paulo já estava preso na cidade de Roma, aguardando o seu julgamento, o Nero era o imperador daquela época, o nosso amigo Paulo, em Roma, pediu para que Timóteo fosse até Troade e na volta trouxesse a capa e alguns livros que haviam ficado na casa de um homem chamado Carpo. Então, voltando ao texto, foi na cidade de Troade que o nosso amado Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, teve algo esplendoroso que aconteceu na vida dele. Ele teve mais uma visão, agora de um homem que seria um homem da Macedônia, pedindo que ele atravessasse para aquela região e que anunciasse o Evangelho, ou seja, as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, as boas novas de salvação lá na Macedônia. Isso aí, como nós vimos, está em Atos 16, versículo de número 8. Como um homem de Deus responsável, consciente que deveria dar ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor, o que Paulo fez? Ele, juntamente com Lucas, o doutor Lucas, com Timóteo e com Silas, todos eles, enfim, partiram para a Macedônia. E aqui também fica um grande e bom conselho para cada um de nós, ouvintes da Rádio Mateus 6,33. Quando ouvirmos a voz de Deus, quando o Espírito Santo falar a cada um de nós, em nossos corações, que nós possamos ouvir a voz e obedecer. Então, que nós não nos esqueçamos do que ficou registrado lá no livro de 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Paulo teve aquela visão e ele obedeceu. Então, que você e eu possamos obedecer a palavra do Senhor, o chamado do Senhor, o ide do Senhor. Amém, queridos? E é interessante observar que em Troade, que era o finzinho da Ásia, estes homens de Deus, eles quiseram até mesmo entrar um pouco mais nesse território asiático, mas a Bíblia relata textualmente que eles foram impedidos de pregar na Ásia. É o que está lá em Atos 16, verso de número 6. Eles estavam na cidade de Frígia, província da Galácia, e o Espírito Santo impediu que eles anunciassem a palavra na Ásia. Também tentaram, posteriormente a isso, ir para uma outra região, a Bitínia, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, também não permitiu. E assim eles chegaram até Troade. Troade foi um ponto ou uma região, uma cidade que eles chegaram impelidos, empurrados pelo Espírito Santo do Senhor. Imagine você
aqueles homens de Deus, intentando em seus corações partir para a Ásia, levar a palavra, foram impedidos. Depois para Bitínia também foram impedidos. Muito provavelmente, amados irmãos, aqueles homens de Deus poderiam já estar um pouco confusos. Por quê? Porque eles sabiam que tinham que pregar. Eles receberam o dom de Deus através do Espírito Santo, então eles também sabiam como pregar. Porém, eles estavam meio que confusos aonde eles deveriam pregar. E aqui fica uma grande e nova lição. Se prepara. Lá no livro de Timóteo diz que você e eu precisamos saber manusear bem. Volto a dizer, temos que manusear bem a palavra de Deus, a Bíblia. E assim saberemos o que pregar. Também temos que estar prontos e deixar também que os dons do Senhor invadam o nosso ser, nos colocar à disposição do Senhor, e assim nós saberemos também como pregar. E principalmente com essa passagem aqui do nosso amigo Paulo e os seus amigos, precisamos ter na nossa cabeça, na mente, dentro do coração, que não adianta saber pregar e nem o que pregar, mas temos que pregar aonde o Espírito Santo nos direcionar, porque assim, amado irmão, querida irmã, a obra do Senhor vai ter efeito, o reino vai crescer, a manifestação do Espírito se concretizará e cairá fogo do céu, porque aonde o Senhor determinar a bênção, ali ela há de acontecer. E por mais difícil e por mais sem sentido que possa fazer esse direcionamento do Espírito Santo, confia. Os nossos amados irmãos, Paulo, Silas e todos os outros que estavam nesta viagem, eles estavam passando pela Bitínia, e para chegar até Troade foram 500 e poucos quilômetros andando em estradas difíceis de serem percorridas, mas eles, mesmo não entendendo muito, tentaram pregar na Ásia, tentaram pregar ali na região de Bitínia, e o Espírito não deixou. De Bitínia até Troade, eles percorreram mais de 500 quilômetros, e foi ali, exatamente em Troade, que, aleluias, o nosso irmão Paulo teve a visão do Espírito Santo. Atravessa, agora vocês estão certos, agora vocês estão no caminho certo, agora que as coisas vão começar a acontecer. Foi quando ele teve a visão. Passa a Macedônia, de Troade para a Macedônia era muito fácil, porque Troade, como nós falamos, era um centro de navegação, muitos navios, e de Troade eles abriram uma terceira porta, que era a porta certa, e eles passaram para a Macedônia, que era o primeiro lugar dentro da Europa, e foram levar a palavra do Senhor. Você quer que o seu ministério dê certo? Você quer que o seu ministério seja acrescentado? Amado irmão, você quer isso? Tenho certeza que você quer. Então, se prepara para que você saiba o que pregar, como pregar, mas deixe o Espírito Santo direcionar o teu caminho, e o resto é com Jesus Cristo na tua vida, amado irmão. É Ele que faz a obra, nós somos apenas instrumentos, mas nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor e ouvir a voz do Espírito e deixar que Ele nos direcione. Quando Ele nos direciona, como Ele fez com Paulo, com Silas, com Timóteo, eles tiveram intento, eles foram vitoriosos.
A pregação da palavra prosperou, porque aquele que garante a palavra é o dono dela, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que alegria! Agora o nosso irmão Paulo sabia aonde deveria pregar, ele sabia para onde ele deveria ir, ele sabia aonde deveria colocar os seus pés, e ele com certeza deve ter se sentido no espírito muito alegre, muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. E muito sem demora, muito rapidamente, aqueles 4 homens de Deus navegaram para a Macedônia. Um conselho: faça como Paulo e como esses outros 3 homens, eram 4 aqui. Não desista no meio do caminho. Nós temos visto muitas pessoas que começam bem no Evangelho, começam bem no ministério da pregação da palavra, eles saem, eles oram, eles jejuam, eles visitam, mas por algumas dificuldades que o mundo traz, que o inimigo traz, eles acabam se cansando, ficam desanimados e desistem no meio do caminho. Olha, a metade do caminho não é um lugar bom para você permanecer. Permaneça firme até o final. Amém, queridos? Porque você vai ter a certeza que Jesus vai galardoar você. Em nome de Jesus, receba esta palavra. E não esqueça, Lucas 9:62. O próprio Cristo, o mesmo Jesus que falou com Paulo, ele fala com você agora. E ele fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então não fica no meio do caminho. Você está no ministério, permanece firme, forte, avante, porque Jesus, ele está com você. Interessante, amados ouvintes da Rádio Mateus 6:33, que em Atos 16:12 relata que eles foram para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e ficaram ali durante alguns dias. E num sábado eles saíram fora das portas ou dos muros da cidade de Filipos e foram até um rio, aonde encontraram uma mulher chamada Lídia. Essa mulher então morava em Filipos. Ela era uma mulher relativamente bem-sucedida, porque a Bíblia relata que ela era comerciante de tecidos tingidos de cor púrpura, algo que para aquela época era muito fino e um artigo de luxo e muito caro. O que precisamos chamar a atenção em relação a essa mulher chamada Lídia é que ela foi a primeira mulher ou a primeira pessoa que conhecemos pelo nome que se converteu na Europa através do ministério do nosso irmão Paulo. E através da vida de Lídia, muitas outras pessoas foram atingidas, alcançadas pelo poder da palavra de Deus em toda aquela região. O verso de número 15 de Atos 16 mostra que Lídia foi batizada, não só ela, mas os que moravam junto a ela na sua casa. E depois disso ela rogou, ou seja, quando você roga é mais do que pedir, você está fazendo algo um pouco mais forte do que um simples pedido. Então ela rogou para aqueles 4 homens, entre eles Paulo, para que eles fossem até a casa dela, que ficassem na casa dela, aonde foi o primeiro ponto de culto da pregação da palavra de Deus na Europa. Aleluias! E aí nós também temos que pegar o exemplo dessa mulher de Deus, uma única mulher
que foi usada pelo poder do Senhor, pelo poder transformador do Evangelho, e muitas outras pessoas foram atingidas, impactadas pela palavra de Deus. Você também tem a palavra de Deus dentro de você, no teu coração. Prega a palavra, ainda que pareça que não esteja fazendo nenhum efeito, mas saiba que não é você que faz, é o Espírito Santo que fará o efeito no coração e no momento certo, do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. Aquilo que você levar para uma pessoa pode dar muitos frutos, como frutificou Lídia na região da Europa. Ela foi a primeira que nós conhecemos pelo nome a aceitar a Jesus Cristo. Ela, na sua casa, abriu o primeiro ponto de pregação da palavra, o primeiro ponto de culto na Europa, e através disso, aleluias, milhares e milhares de pessoas foram impactadas pelo poder da palavra de Deus. Aquilo que ela fez lá atrás, até os dias de hoje, frutificam, tem os seus efeitos. Então você e eu vamos abrir a nossa boca e deixar Deus nos usar através do seu Espírito Santo, para que outras e outras e outras mais pessoas sejam atingidas pelo poder transformador da palavra de Deus. Não podemos esquecer em nenhum momento que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. Volto a dizer, ali na UTI, no Hospital Municipal em Foz do Iguaçu, víamos pessoas necessitadas, desesperadas, clamando para que alguém trouxesse um conforto, um ânimo. E saiba que você e eu, todos os servos do Senhor, temos essa capacidade e essa condição de sermos transmissores da palavra do Senhor, a palavra que consola, a palavra que anima, a palavra que cura, não só o corpo, mas também a alma de um homem e de uma mulher necessitados. Deixa você ser um instrumento vivo de Deus na face da terra, aonde você está agora, em nome de Jesus. Bem sabemos que a pregação da palavra de Deus não é fácil. Um pouco mais adiante, ainda nesse livro de Atos 16, verso também de número 16, havia uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, e ela assim dava muitos lucros, muitos ganhos aos seus senhores. Ela estava escravizada, não só por homens, mas também pelo diabo, por Satanás. Então havia um espírito de adivinhação. Paulo, de uma forma muito corajosa, ele repreendeu aquele espírito em nome de Jesus. Ele mandou que o espírito saísse, e o espírito teve que obedecer à ordem do homem de Deus, porque foi uma ordem dada em nome de Jesus, aleluias. E com isso você sabe que Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão. Não só isso, eles apanharam, eles foram açoitados, eles receberam uma determinação de que fossem guardados com muita segurança na prisão. Então saiba que a pregação da palavra de Deus não é fácil. Ela pode trazer transtornos, pode trazer muitos espinhos, muitas dificuldades, mas que nada disso seja motivo para nos acovardarmos. Amém, meus queridos? Precisamos lembrar que lá em Mateus 28, verso 19 e verso 20, existe registrado o ide, ou o mandamento do Senhor. Vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis,
Aqui eu quero um parênteses. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor sabe que não é fácil. Ele, mais do que ninguém, pode dizer isso. Por quê? Ele sofreu dores, ele foi açoitado, foi levantado numa cruz do Calvário, teve mãos e pés transpassados por pregos, foi muito dolorido. Ele sabe exatamente o que ele diz em relação à dificuldade da pregação do Evangelho. Por isso que ele não chama pessoas covardes ou acovardadas, ele chama pessoas fortes, pessoas com espírito forte. Ele tem chamado você, pessoas que estão dispostas e disponíveis para enfrentar as dificuldades. E ele garante: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas. Depois que sofreram, foram açoitados, aprisionados, sofreram pelo Evangelho. Tanto que um pouco mais adiante o próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu trago comigo as marcas, o meu corpo está marcado, aleluias, mas grandes vitórias estes homens conquistaram. A ajuda que nós podemos levar a qualquer pessoa é o Evangelho, que muda a vida através de Jesus Cristo. Então, vale a pena? Vale, sabendo que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então, continua a perseverar, prega a palavra, ainda que haja resistência, dificuldade. Hoje nós não somos açoitados, se bem que em algumas regiões do nosso planeta pessoas cristãs estão morrendo, pessoas estão sendo aprisionadas, mas aqui no nosso país ainda temos essa liberdade, que lutemos para que essa liberdade permaneça. Mas se não somos aprisionados, recebemos outros tipos de dificuldades, pessoas que fecham a porta, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, mas insista. Paulo e Silas sofreram, mas grandes vitórias eles conquistaram. Você também foi chamado para conquistar vitórias, não porque você é forte, muito pelo contrário, somos todos fracos, mas o Senhor é a fortaleza nas nossas vidas. O Senhor é a força na tua vida, amado irmão. Não se esqueça, você tem um chamado missionário. Quem sabe a sua Macedônia seja ao lado da sua casa. Quem sabe a Macedônia seja do outro lado da rua da sua casa ou no outro bairro de onde você está morando. Quem sabe a Macedônia é lá o teu local de trabalho que você tem que ir e evangelizar. Quem sabe a Macedônia é a casa de algum parente que precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar com essa palavra, vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, deixando Ele nos direcionar, mas que jamais deixemos de pregar a palavra do Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade de estarmos aqui através dessa rádio, a Rádio Mateus 6:33. Senhor, abençoa o João Alves, que é o diretor da rádio, a sua família, abençoa também todos os ouvintes, aqueles que agora colocam os seus pedidos diante de Ti, Senhor. O Teu trono é grande, consegue receber os pedidos de todos. Ah, Senhor, e Tu tens alegria, prazer em ouvir a oração do Teu povo e responder, Senhor, segundo a Tua vontade. Deus, visita agora as crianças que estão em estado de rua, morando nas ruas, visita agora a terceira idade,
Peço de uma forma muito especial agora, Senhor, aqueles que possam estar nos presídios, nas cadeias e que estejam ouvindo esta palavra, que eles saibam que Jesus ama a cada um deles, que eles possam agora, Senhor, fazer um compromisso contigo, amado Jesus. Primeiro, se arrependendo das suas vidas de pecado e segundo, colocando a vida deles nas tuas mãos, e eles hão de ver a grande transformação e o grande milagre na vida deles, papai. Em nome de Jesus, visita as nossas autoridades, que elas possam agora trabalhar em favor do povo, Senhor. Visita os juízes, os promotores, que hajam e decidam com justiça, Senhor. Visita os ministros da palavra, visita os teus missionários, visita agora cada membro da igreja aqui na face da terra, Senhor. Visita o nosso país, visita o Brasil, Senhor. Visita aqueles que agora clamam por justiça, Senhor. E assim, amados, em nome de Jesus, vamos agradecer pela semana que passou, pela semana que está por vir, e eu agradeço e espero mais uma vez ter a oportunidade de pregar a palavra e trazê-la através dessa rádio em nome do Senhor. Até uma outra oportunidade, a paz do Senhor Jesus.